Queridos alunos do Pré-Vestibular Social Ação, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Química. Eu sou o Fabrício, seu professor. Na aula de hoje, como falei semana passada, será Cálculo Estequiométrico. Cálculo estequiométrico é uma matéria bem chatinha, complicada, porque ela envolve muito cálculo matemático, mas ela é muito importante e cai bastante no Enem e em outros concursos. Como eu falei, nós precisamos saber muito bem aquela base do que é volume, do que é mol, massa, como calcular a massa molar, porque isso é extremamente importante para o cálculo estequiométrico. Nós vamos ver que o cálculo estequiométrico ele depende muito mais da matemática do que da química em si. Da química em si, a gente vai só ver a reação química que está lá e depois é só a matemática, usando regra de 3. Mas é muito mais fácil a gente exemplificar do que ficar falando na teoria. Então, essa aula vai ser muito mais com exercícios e exemplos do que teoria em si. No cálculo estequiométrico, a gente pode organizar por várias maneiras. Nós podemos medir a quantidade de matéria com quantidade de matéria, massa com massa, volume com volume, volume com quantidade de matéria, volume com massa. Vai depender do que o problema está pedindo para a gente. Mas a gente vai ver que dá sempre para a gente relacionar um com o outro. Né? Aqui nós vamos ter quantidade de matéria com quantidade de matéria. Então, o exercício vai pedir uma quantidade de matéria e a gente vai precisar dar outra quantidade de matéria de outra substância. Quantidade de matéria que a gente sabe que é o famoso mol. Vimos na aula passada. Né? Então, vamos lá. Qual a quantidade de matéria de álcool etílico C2H6O que deve reagir para fornecer 12 mol de gás carbônico, supondo reação de combustão completa? Então, vamos lá. O primeiro passo para resolver exercícios de cálculo estequiométrico é montarmos a reação balanceada. Então, não basta você montar a reação, ela tem que estar balanceada. Isto é, esse lado aqui tem que estar com a mesma quantidade de elementos que este lado aqui. Então, o lado dos reagentes tem que ter a mesma quantidade de elementos que o lado dos produtos. Vamos ver se aqui está certo. Ó, aqui a gente tem uma molécula de álcool etílico mais 3 moléculas de oxigênio. Enquanto aqui a gente tem 2 moléculas de gás carbônico e 3 moléculas de água. Essa reação aqui é uma reação de combustão, quando a gente reage com oxigênio dando gás carbônico mais água. Uma das reações principais e mais importantes de saber da química. Ó, aqui a gente tem 1 vezes 2, 2 carbonos, desculpa. E aqui a gente tem 2 vezes 1 carbono, 2 carbonos. Então, o carbono está balanceado. Vamos para os hidrogênios. Aqui temos 6 hidrogênios, vezes 1, 6. Aqui nós temos, não tem hidrogênio aqui, aqui tem 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Então, o hidrogênio também está balanceado. E, por fim, o oxigênio. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, desse lado aqui nós temos 7 oxigênios, enquanto que desse lado aqui temos 2 vezes 2, 4 oxigênios, 3 vezes 1, 3, 4 mais 3, 7. Então, a reação, como vocês podem ver, está balanceada. Então, esse é o primeiro passo e um dos mais importantes, na verdade, de cálculo estequiométrico. Montar a reação balanceada. Então, a partir daqui, basicamente acabou a química. Só vai entrar agora matemática. Vamos lá. Muito importante em saber o que é esse númerozinho aqui que está na frente das substâncias. Ele é a quantidade de mols daquela substância. Então, aqui a gente tem 1 mol de gás carbônico, 1 mol de álcool etílico, temos 3 mols de oxigênio, 2 mols de gás carbônico e 3 mols de água. Né? Também conhecido como coeficiente estequiométrico. Por quê? Nos mostra a quantidade de oxigênio que precisa para queimar o álcool etílico. Precisamos de 3 mols de oxigênio para queimar 1 mol de álcool etílico, para formar 2 mols de gás carbônico. Então, esse númerozinho aqui na frente é muito importante. Se não tiver nenhum número na frente, se tivesse apenas assim, o 1 fica subentendido. Beleza? Então, vamos lá. Vamos montar agora o cálculo.
ele vai ser sempre numa regra de 3, a partir do que o problema pediu para a gente, né? Ele quer saber, ó, ele quer saber o álcool etílico relacionado com o gás carbônico. Então, a gente vai precisar disso aqui e disso aqui. Como ele pediu quantidade de matéria, então a gente vai querer saber os mols. Nós temos aqui, então a gente bota sempre o que a gente tem primeiro, na primeira linha. Ó, nós temos 1 mol, né, de álcool etílico, então a gente coloca aqui 1 mol, e do outro lado a gente coloca os mols de gás carbônico, a partir da reação. Como a reação tem 1 mol de álcool etílico formando 2 mols de gás carbônico, a gente coloca 1 mol, 2 mols. Embaixo, a gente coloca as outras informações que a gente vai querer saber. Opa, o mouse some às vezes. Ele quer saber 12 mols de gás carbônico. Então, aqui embaixo, aquele gás carbônico, nós colocamos 12 mols. Faltou aqui colocar mols de gás carbônico, tá? Ficou incompleto, mas o certo é colocar aqui 1 mol e repetir aqui o nome da substância. E aqui 2 mols e botar CO2. Para ficar mais organizado e vocês mesmos conseguirem entender melhor o que está acontecendo. Então, vamos lá. 2 mol, então aqui fica 12 mols de gás carbônico e o X é o que a gente quer, porque ele está querendo saber a quantidade de álcool etílico. Como é que resolve uma regra de 3? Nós multiplicamos cruzado. Então, este número aqui vai multiplicar por este, então vai ficar 1 vezes 12, enquanto que este número vai multiplicar por este. Então, vai ficar 1 vezes 12 vai ser igual a 2 vezes x, certo? Desta forma aqui. Isolando o x, nós vamos jogar o que não for x para o outro lado, ficará 1 vezes 12 dividido por 2. Vai ser o x que a gente quer encontrar. Resolvendo isso, 1 vezes 12, 12, dividido por 2, 6. Então, a resposta final é 6 mols de álcool etílico. Beleza? Esse é o primeiro exemplo, um exemplo bem simples de como fazer cálculo estequiométrico. Podemos também relacionar massa com massa. Então, ele vai pedir a massa, ele vai dar a massa de uma substância e vai querer saber quanto vai formar da outra substância. Qual é a massa de O2 necessária para queimar completamente 161 gramas de álcool etílico, de C2H6O? Então, vamos lá. Primeiro passo, montar a reação química balanceada. Como a reação é exatamente igual a outra, já temos um meio caminho andado. Então, vamos direto para o que a gente quer saber. Ele quer saber de oxigênio, então a gente vai colocar aqui de um lado oxigênio e do outro lado álcool etílico. Então, a gente vai relacionar oxigênio com álcool etílico. São os dois lados da regra de 3. Segunda reação, a gente tem quanto de oxigênio? Aqui, como ele quer a massa, a gente vai ter que ver a massa molecular do O2. Cada oxigênio tem 16 de massa, então o O2 tem 32 de massa. Como a gente tem 3 dele, então fica 3 vezes 32 gramas de O2. E o álcool etílico possui quantas gramas? Qual é a sua massa molecular? Vamos lá, o oxigênio tem 16, cada hidrogênio tem 1, então 6 mais 16 dá 22, e cada carbono tem 12, então 24 mais 22 dá 46. Como só tem um mol dele, então é 1 vezes 46. Então, beleza, já arrumamos a parte de cima. 46 gramas de álcool etílico vezes 3 vezes 32 vai dar 96 gramas de oxigênio. Aí o que ele quer saber aqui é a massa do oxigênio. Então, embaixo do oxigênio, a gente vai colocar o X, a nossa incógnita, o que a gente quer saber. E embaixo do álcool etílico, a gente vai colocar o outro dado que ele deu para a gente, que é 161 gramas. Então, fica assim. Multiplicando o cruzado, é 46 vezes x e 96 vezes 161. Vai ficar desta forma. E depois isolando o x,
né? Aqui ficaria x vezes 46. Então, a gente passou o 46 para cá, dividindo, beleza? Resolvendo essa continha, né? Fica 336 gramas de oxigênio. Esta é a resposta final. A gente sempre precisa colocar as unidades. Se for uma prova discursiva, a gente precisa colocar as unidades e a substância em questão. Não esqueçam disso. É muito importante a gente organizar. Por isso que aqui, quando a gente coloca na regra 3, a gente coloca gramas. Aí, no outro caso, a gente colocou mol. Então, a gente vai colocar número de partículas, volume. A gente precisa sempre colocar a unidade, porque é muito importante. Também podemos relacionar a quantidade de matéria, mol, com a constante de Avogadro. Constante de Avogadro é aquela constante de número enorme, 6,02 vezes 10 a 23, que diz a quantidade de partículas que tem em 1 mol, certo? Então, a gente vai usar aquele númerozinho para fazer esse tipo de relação. Quantas moléculas de gás oxigênio são consumidas na combustão de 5 mol de álcool etílico? Então, mais uma vez, nós temos a mesma reação aqui. É uma reação muito comum de se aparecer em problemas. Como eu falei, é uma reação de combustão. Então, esta parte aqui de oxigênio dando gás carbônico e água, ela vai aparecer muitas vezes. O que muda, muitas vezes, vai ser aqui o combustível, a matéria que está sendo queimada. Mas, a fim de exercício, a gente colocou sempre a mesma para ficar mais fácil de entender. Então, vamos lá. Ela já está balanceada, porque a gente já viu ela 2 vezes. E ele quer saber relacionar oxigênio com álcool etílico. Então, é oxigênio com álcool etílico. Só que ele quer saber a quantidade de moléculas. Então, a gente vai ter que usar a constante de Avogadro com quantidade de mols de álcool etílico. Então, vamos lá. Quantas moléculas tem em 1 mol de oxigênio? Em 1 mol de oxigênio, a gente tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Para arredondar aqui, nós deixamos só 6 vezes 10 a 23. Só que nós temos, no 1 mol, nós temos 3 mols. Então, fica 3 vezes 6,10 a 23. E aqui, como ele quer em mol, a gente pode colocar direto 1. Então, fica 1 mol está para 3 vezes... Não, melhor, 18 vezes 10 a 23 moléculas, enquanto que na parte de baixo é o que a gente está querendo saber. 5 mol de álcool etílico, então, bota aqui, 1 mol de álcool etílico, 5 mol de álcool etílico, vai estar para quantas moléculas de gás oxigênio? Como a gente não sabe quantas moléculas vai ser, a gente coloca x. Multiplicando cruzado, vamos ter 5 vezes 3 vezes 6 vezes 10 a 23 é igual a x vezes 1. Jogando 1 para lá, nós vamos ter que x vai ser igual a 9 vezes 10 a 24 moléculas de oxigênio. Tranquilo? Bem facinho. Só não se esqueçam, né, de quando ele pedir moléculas, partículas, átomos, vamos ter que sempre utilizar a constante de Avogadro. Esse número imenso aqui, 6 vezes 10 a 23.